Um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Hoje é 23 de fevereiro de 2026, segunda-feira. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Bom dia. Hoje é segunda-feira, agora é 7h13 da manhã. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Está eu e minha gatinha, a branquinha aqui, está comigo, gente. Ela não me larga para nada. Graças a Deus ela está aqui comigo. E nós vamos trazer a mensagem do nosso profeta, o sobrenatural. Parte 2, né? Vamos esperar as pessoas chegarem. Eu iniciei a live agora. Então nós estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Um bom dia para cada um de vocês. Zilda Marcelino, bom dia, Zilda. William Daniel Bravo, bom dia. Deus abençoe. Hoje está 19 graus. Ela desceu, a branquinha desceu. Eu ia mostrar a branquinha para vocês, mas como ela cascou fora, não vou mostrar, né, gente? Ela é assim, ela sobe, tem vezes ela desce. Salem Chabani 205. Um bom dia também. Ontem nós trouxemos a chave do Evangelho, né? E agora nós vamos trazer o sobrenatural. Já está aqui, ó. O sobrenatural já está aqui. Só esperar as pessoas chegarem. Geralmente eu marco a página, né? Renata de Milhões. Bom dia, Renata. Eliseu Cruz. Bom dia, Eliseu. Deus abençoe também. Então a gente vai trazer o sobrenatural, parte 2. Estou na página 20. Eu marquei aqui, ó. Janete, bom dia. Berto, bom dia também. Ó, os pombinhos estão comendo ali a ração ali do meu cachorro ali, que é uma beleza. Não sei se dá para vocês escutar. Maria Silva, um bom dia também. Hoje eu comecei um pouco mais cedo, né? Geralmente eu começo um pouquinho mais tarde, mas é bom começar cedo, né, gente? Eu é porque tem hora que eu durmo muito. Deixa eu ver se eu limpo essa câmera aqui para ficar melhor. Eu acho que ficou melhor. Então já que negociou, eu vou começar a live, né, gente? Então eu começo sempre a live cantando o corinho, somente crer, tudo é possível, faço uma oração e depois eu trago a palavra, né? Lego a mensagem. Então vamos. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho a Ti pedir misericórdia, pedir que o Senhor esteja aqui novamente, nesse momento, nos ajudando. O Senhor mostra presente, Pai, para que nós possamos receber de Ti a Tua palavra. Estamos iniciando uma mensagem, o sobrenatural, sobre o sétimo anjo, sobre o profeta que o Senhor enviou na terra para restaurar todas as coisas para os seus filhos. E precisamos entender a história dele, que através da história dele, Senhor, o Senhor fale com nós.
e que as pessoas possam captar e entender como o Senhor teve um plano antes da fundação do mundo para nos resgatar de todos os enganos, de todas as organizações, através do seu Filho, o profeta dessa era. Te agradeço, Deus, de já, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado, Senhor. O Senhor nos ajude a caminhar no caminho do Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Então vamos lá, né? Até agora estão ali, rapaz. Que bonitinho. Deixa eu compartilhar essa minha live aqui. Deixa eu compartilhar, deixa eu ver se eu consigo. Não consegui, não? Aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa live. Então, eu estou compartilhando a minha live lá no Facebook, tá, gente? Está compartilhado a live lá no Facebook. Então, bom dia para todo mundo. Então, vamos dar início à parte, né? Segunda parte. Sendo o mais novo de 17 filhos, Charles Brana havia sido criado com muitos mestres grosseiros. Ele aprendeu a segurar seu uísque quando ele era apenas um menino, e ele aprendeu a arranjar disputas com seus pulsos. No outono de 1911, Charles estava numa festa quando houve uma briga. Homens brigando, embriagados e insensíveis, provocaram uma perigosa confusão. Então logo começou a briga. Entraram numa feroz discussão, envolvendo a todos ali. Um robusto valentão chamado Willie Arbroath derrubou um amigo de Charles no piso, pulou sobre ele, puxou sua faca e estava prestes a cravá-la em seu coração, quando Charles arremeteu uma cadeira na cabeça de Willie. Charles afastou-se e puxou sua própria lâmina. William se esqueceu do homem no piso e foi atrás de Charles. William teria cortado a garganta de Charles se ele tivesse tido a chance. Ele era um homem cruel que tinha matado seu próprio filho com um balustre de cerca. Porém, a faca de Charles encontrou seu alvo primeiro. Deixou William numa poça de sangue, inconsciente, contudo ainda vivo. Quando a notícia dessa confusão chegou ao Burkesville, Kentucky, Charles foi considerado como um que age fora da lei e acusado de tentativa de homicídio. Antes que o xerife pudesse encontrá-lo, Charles foi informado do perigo que corria e ele teria que partir apressadamente, não sabendo para onde ir ou o que fazer. Antes de partir, ele prometeu a Elba que, tão logo ele encontrasse trabalho e um lugar para morarem, ele enviaria notícias, usando um suposto nome para que não fosse perseguido. E assim, no espaço de uma tarde, Charles Brana desapareceu, deixando sua esposa sozinha numa mata para defender a si própria e seus 3 bebês. Billy tinha 2 anos e meio e Divart tinha 1 ano e meio. E ele tinha apenas 6 meses. Na idade de 17 anos, ela
era quase uma criança. Logo após algumas semanas se passarem, ela percebeu que Charles havia deixado uma parte dela mesma com ela. Ela estava grávida novamente. Aquele outono e inverno esgotaram ela até o limite de suas forças. Ela parecia estar vivendo um pesadelo, tentando cuidar de seus 3 bebês em uma rústica e isolada cabana. Olha a vida da mãe do nosso profeta. Enquanto ela mesma se sentia nauseada, muitas vezes ela não tinha dinheiro, recurso e nem energia. Se não tivesse sido pela ajuda dos pais de Charles, pobres como eram, ela sabia que não teria sobrevivido. Mas finalmente a estação mudou e o chão descongelou e as náuseas acabaram. Erin fez o seu primeiro aniversário, Edward seu segundo e Billy seu terceiro. O bebê, movendo-se e retorcendo-se no ventre de El, estava próximo de nascer. Certa vez, durante a primavera de 1912, em Sheriff, chegou à cabana para perguntar se ela tinha ouvido falar de seu marido. Ela podia dizer a verdade. Ela não ouvira falar dele e nem tinha ideia de onde estava. Poucos dias depois da visita do xerife, Billy e Ed estavam brincando atrás da cabana, onde uma pequena fonte mantinha o chão lamacento. Billy queria mostrar a seu irmão mais novo quão forte era. Então pegou a maior pedra que podia erguer, manteve-a sobre a sua cabeça e jogou em direção à fonte. E a pedra caiu próximo à margem, espirrando lama sobre Ed, o qual prontamente, chorando, voltou para a cabana. Um pássaro de peito ruivo gorjeou prazerosamente. Billy percorreu pelos galhos até ver um pássaro em uma árvore próxima. Ele deu um passo à frente e o pássaro voou. Naquele momento, algo surpreendente aconteceu. E se tornasse o primeiro significado da infância. De onde o pássaro estava, veio um som como um vento agitado as folhas. Então uma voz estrondou da árvore, uma voz humana muito clara, e qual disse: você vai morar próximo de uma cidade chamada New Alma. Então aqui já foi a primeira previsão do nosso profeta. O nosso profeta tinha 3 anos de idade, só para vocês compreenderem a história do nosso profeta dessa era. O nosso profeta tinha 3 anos de idade, mesmo com aquela situação precária da família dele, Deus estava cuidando dele e da sua família. E Deus falou para ele que ele ia morar em Alba, com 3 anos de idade. Seu pai estava sendo foragido e ele teve essa previsão. Com um grito de terror, Billy partiu para a cabana tão rápido quando suas curtas pernas poderiam levá-lo, gritando: mamãe, mamãe!
ela o estava lavando a barriga de Ed-Arte, que estava suja de barro. Billy, o que houve? E ela perguntou, abraçando seu filho mais velho. Um pássaro falou comigo, mamãe. Eu ouvi cantando em uma árvore, então falou comigo. É o Rui. Rio, você está sonhando, filho. Mas Billy insistiu. Eu ouvi, mamãe. Eu ouvi falar. 3 anos de idade. O que esse pássaro disse? Ela brincou ainda, pensando que era a imaginação de Billy. Ele disse que viveríamos próximo de uma cidade chamada New Albany. Essa resposta a surpreendeu. Isso não parecia algo que um garoto poderia fazer brincando. Ela caminhou para trás da cabana e chamou nas árvores. Olá, alguém aí? Quando ela voltou para dentro, Billy perguntou, mamãe, onde fica New Albany? É uma cidade em Indiana, logo além do rio de Louisville, Kentucky. Cerca de 100 milhas, aproximadamente 160 quilômetros daqui. Billy, de onde você ouviu falar de New Albany? Eu nunca tinha ouvido falar de New Albany. Mamãe, até o pasto que me falar. Mamãe, quando vamos morar lá? Papai vai morar conosco? Ela meneou a cabeça. Várias semanas depois de uma longa espera, chegou uma carta de Charles. Ela sentou-se à mesa de madeira, fitando o envelope que segurava entre seus trêmulos dedos. Billy anotou na porta dos pés, apiando por sobre a mesa. Abra isto, mamãe. Ela deu uma risadinha. É claro, esperamos um longo tempo por isso, porque esperamos mais. Cuidadosamente, ela tirou a cola de um dos lados, tirou a carta do envelope, abriu e começou a ler. Já que seu pai fora um professor, ela tinha recebido um ensino adequado, mas Charles quase não tinha instrução. E não sabia nem ler ou escrever, nem mesmo seu próprio nome. Um de seus irmãos, que morava em Louisville, tinha escrito essa carta para ele. O que diz? Mamãe, Billy perguntou. Ela diz como estava escrito. Diz que seu pai está em Indiana. Ele encontrou trabalho fixo em um lugar para vivermos e quer que nós vamos para lá. E em sua pequena cidade, chamada Utica, cerca de 10 milhas, aproximadamente 16 quilômetros, a nordeste ela parou repentinamente e olhou para o espanto a seus filhos com 3 anos de idade. Como poderia ser isso? Onde, mamãe? Onde fica Utica? Billy persistiu. Ela disse lentamente, Billy, nós vamos morar a 10 milhas aproximadamente, 16 quilômetros do nordeste de New Albany, Indiana. Como ele já tinha visto, Deus tinha enviado uma previsão para ele. Capítulo 2, sua primeira visão, 1912 a 1916. Charles Brandon tinha incluso dinheiro suficiente em uma carta para que ela pudesse encontrar uma caminhonete para se mudar.
Ela tinha poucos bens para carregar, além de seus garotos. New Alba estendia-se a mais de 100 milhas, aproximadamente 160 quilômetros. Do norte de Busqueville, estamos quase prestes a dar à luz. Elba estava receosa com a jornada, mas para Billy, com seus 3 anos de idade, o qual nunca tinha visto além das montanhas da cabana, a viagem parecia como uma aventura agradável. Ela estava especialmente impressionada pela estreita e plana ponte de madeira que cruzava o rio de Owens entre Louisville, Kentucky, e New Alba, Indiana, mais 10 milhas, aproximadamente 16 quilômetros. No norte, levou para o seu novo lar e pequena cidade de Utica, Indiana. No dia 27 de maio de 1912, ela teve seu 4º filho, chama-o de Melvin. Naquele verão, Charles trabalhou para um fazendeiro local. Era um homem esforçado e trabalhador. Às vezes ele tinha que se arrastar atrás de um cavalo e arar 12 horas por dia, suando sob o sol, escalante mais do que 1 hora por dia, suando sob o sol, escalante mais do que uma vez. Vinha com sua camisa queimada do sol, grudada nas costas, e ela tinha que cortar a camisa com uma tesoura. Quando o milho cresceu, Charles ocupou seus dias com uma gooseneck. Ferramenta parecia com uma foice, limpando para por entre as fileiras. No começo, suas mãos criaram folhas e sangraram. Mais tarde, formaram calos tão fortes como o couro. Ele sofreu tudo isso por menos de 75 por dia. Ele ganhava 75 centavos por dia, gente. É muito pouco. Naquele outono, Charles voltou a trabalhar com madeira, com o que ele se dava melhor do que cultivar. Ele cresceu em um bosque e tinha começado a cortar lenha com uma idade prematura. Embora passasse somente 150 libras, aproximadamente 68 quilos, Charles, com seus músculos protuberantes, estava tão hábito em cortar lenha que podia carregar 90 libras, aproximadamente 408. Com o inverno estava próximo, Charles se preocupou. Sua família estava vivendo em uma cabana de um cômodo, não maior e nem melhor construída do que a deixada para trás em Kentucky. Cada vez que ia cortar lenha, o forçava a estar longe de sua família por semanas, não querendo fazer sua esposa sofrer, como no inverno passado. Charles começou a procurar uma situação melhor. A primavera de 1913 chegou antes que Charles encontrasse algo permanente. Ele conseguiu um trabalho, um emprego em Jeffersonville, Indiana, trabalhando para o senhor
Walter, um multimilionário, dono de destilária Walter, e era sócio de um time profissional de beisebol em Louisville, Colonense. Charles foi contratado como chofer particular, porque ele era muito bom em manejar cavalos, e o emprego era pago somente parte em dinheiro, porém oferecia lados substanciais benefícios, e saber um lugar para viver sem ter de pagar aluguel na terra do senhor Walter. O lugar incluía uma cabana com 2 cômodos de madeiras, um velho celeiro, um grande jardim e um pequeno campo onde Charles podia plantar para seu próprio benefício. Também o senhor Walter tinha uma leiteira e Charles podia levar para casa um balde de leite todas as noites. Benefícios nada pequeno para um pai como seus 4 filhos crescendo. Jeffersonville era uma cidade 4 milhas aproximadamente, 6,4 quilômetros no norte de New Albany. A caminho do rio local, Charles de Utica Peak, o senhor Walter morava a 7 milhas, aproximadamente 11,2 quilômetros, fora da cidade, em uma grande, aproximada propriedade. A cabana para a qual Charles se mudou ficava numa colina com uma vista para o rio Ohio. Tábuas desbotadas cobriam a estrutura do lago. De fora das paredes e dentro havia barro entre as madeiras. A cabana tinha um piso de chão de terra batido, 2 cômodos e um soldo. Não, na viagem sobre um dos cômodos, a escada para o soltão era feita de 2 finas madeiras. No meio do piso de um dos cômodos havia um toco e algumas pedras achatadas em cima dele. Sobre isto foi feito um fogão a lenha de um tambor de óleo vazio. Para cozinhar, ela usava um pequeno. Bom dia, ô Luciano, Deus abençoe. Fogareiro. Tinha até um lampião a querosene para alumiar. Considerando todas essas coisas, era um grande progresso em comparação ao único cômodo da choupana que os tinha abrigado em Útica. Na colina em frente à cabana, uma macieira estendia seus galhos até uma pequena fonte, e a água fria da fonte seria como refrigerador durante o verão, mantendo latas de leite e manteiga, enviando que estragassem. Charles não podia manter nada ali. Havia muitos pequenos branas, ganancioso para pegá-la. Fonte abasteceu a casa com água até meados de agosto, quando então finalmente se secou. Então eles tinham que bombear a água do poço localizado no celeiro e levá-la à colina acima. Billy gostava de levar a água, borbulhar. Havia uma cuia
que ficava pendurada na macieira, mas Billy raramente a usava, e ele gostava de deixar-se sobre a grama morna. Usava. Ele gostava de deixar-se sobre a grama, colocar seus lábios na água e tornar até se encher. Então ele enchia um jarro e levava para seu pai no campo. Então ele já trabalhava com 3 anos de idade, o nosso profeta, que era o Billy. Charles sempre vinha do campo para casa, faminto por jantar. Como eles não tinham encanamento em casa, ele se lavava atrás da cabana, onde havia um banco pregado na macieira com uma tábua na outra ponta para manter o banco firme. Todos os 4 garotos pareciam em fila através do papai para tomarem banho. Quando Charles arregaçava as mangas de sua camisa feita em casa para se ensaboar, os músculos de seus braços cresciam e ondulava. Billy observava com orgulho, pensando: esse é meu papai. Ele é forte, ele viverá 100 anos. Quando eu for velho, ainda estarei vendo meu papai com seus grandes músculos. Charles tinha apenas 5 meses, 1,52 metros de altura. Billy tinha ardendo o cabelo escuro e ondulado de seu pai e as boas aparências de um irlandês, mas não sua poderosa estrutura. Ao invés disso, Billy era magro como sua mãe. E ao invés de Billy se lavar era o próximo, ele tomou grande cuidado para que a espuma do sabão caseira não tocasse seus cabelos. Uma vez foi lição suficiente, ele secou-se com toalha que sua mãe tinha feito de saco de farinha de milho, e a toalha era grossa e desconfortável. Então Billy enxugou-se de leve e ligeiramente sobre o banco de se lavar havia um pedaço de espelho quebrado e era segurado por 5 pregos curvados. Billy subiu no banco para ver a si mesmo, para que pudesse usar o pente de estanho para alisar seu cabelo. Teimoso, Charles tinha construído sua mesa e banco de jantar de uma velha madeira de celeiro. Os assentos pareciam bancos de igreja. Billy sempre sentava perto de seu pai no jantar. Sopa de feijão era o padrão da comida, juntamente com pão de milho, cebolas cozidas e soro de leite. Ela estava ao pão de milho em uma panela. Então colocava um prato e levava à mesa para que cada um pudesse partir um pedaço. À medida que cada um passasse para o outro, Billy sempre pegava um punhado de pão, porque ele gostava da casca de pão, mergulhando na sopa. No dia 14 de maio de 1914, Billy ganhou outro irmão, Edgar. Ele brama. Durante os poucos anos seguintes, a vida de Billy tornou-se um padrão confortável.
Todo sábado, à tarde, seu pai emprestava do senhor Walter uma mula e uma carroça coberta. Colocava a família e viajava 7 milhas, 11,12 quilômetros, até a cidade para fazer compra. Os 4 branos mais jovens iam pulando sobre um monte de palhas na parte de trás. Porém, Billy ia na frente, sentado com seu pai e sua mãe. Billy sempre se entusiasmava quando ia ao armazém, porque ele sabia exatamente o que aconteceria. Charles ganhava 3,50 por semana. Frequentemente gastava 3 na compra para casa. Ocasionalmente, ele exagerava na compra de um saco de açúcar mascavo ou um barril de biscoitos salgados. Porém, o que ele mais comprava era o alimento básico, como feijão, batata, fubá, e o tipo de alimento que durasse mais. Como feijão, batata, fubá é o tipo de alimento. Depois que Charles pagava suas contas, o senhor Grove, o dono do armazém, dava a ele um pacote contendo uma barra de doce de hortelã para os seus meninos. Na parte de trás da carroça, 5 pares de olhos olhavam ansiosamente com o papai. Dividiria 4 pedaços igualmente para cada um de seus 5 garotos. Imediatamente, os 4 Brahmas mais jovens chupavam seus pedaços de doce, fazendo os seus pedaços. Mas Billy era esperto e ele puxava seu doce. Por um momento, então enrolava em um pedaço de papel marrom que arrastava do pacote das compras e colocava dentro do bolso de sua roupa. Ele daria uma utilidade para isso mais tarde. Sábado à noite, eles enchiam um tanque feito de madeira de cedro com água morna e tomavam seu banho semanal, um após o outro, sem trocar de água. Ela ensaboava e esfregava Billy com força, dizendo: "Eu quero te ver tão limpo quanto uma cebola descascada." Então ela o deixava corado ao seco, ao secá-lo com uma toalha feita de saco de farinha até que sentisse como se sua pele se tivesse gasta. Ela sabia que Billy não estava se alimentando com uma dieta balanceada. Então, toda semana após o banho, ela o fazia engolir uma colherada de óleo de risínio, o que ela cria que ajudaria a prever resfriados. Billy olhava para aquela enorme colher cheia com aquele gorduroso óleo de risínio e implorava: "Oh, mamãe, por favor, não me faça tomar isso. Isso me deixa doente." "Mamãe, suporto isso." Ela respondeu. "Isso não, se não fizer você ficar doente, não te fará bem ou mal. Bem algum." Billy acertava o nariz e levava a colherada à boca. Tentava engolir. Enganava, sacudia-se todo, finalmente conseguia fazer com que aquilo descesse. No domingo ela cozinhava um guisado
com nabos, cenoura, repolho, batata, feijão, fubá e um pedaço grosso de carne. Todas as coisas cozia juntos numa só panela. O restante da comida os alimentava por 2 ou 3 dias. Na segunda-feira, ela lavava as roupas do lado de fora da cabana, usava um grande balde de ferro aquecido no fogão de chão. Billy, sendo o mais velho, tinha que cortar galhos para o fogo. Ele também ficava esperando para encher a caldeira com água, uma tarefa difícil para um menino de sua idade e tamanho. William. Ela chamou: sim, senhora, vá à fonte e traga um balde de água. Billy pensou como aquele pedaço de balde de cedo forçava seu ombro, mesmo quando o balde estava com água só pela metade. Ele apalpou o bolso, procurando por aquele pedaço de doce que hortelã enrolado no papel. Então ele encontrou seu irmão Ed. Então ele já tinha uma vida difícil. Vocês têm que ver que o nosso profeta sempre teve uma vida difícil. E hoje nós temos tudo na nossa vida. Vocês estão vendo a história do nosso profeta, como que tinha que trabalhar muito, eles eram muito pobres, tinha que esquentar água, um tanto de coisas, e as pessoas hoje têm tudo. O menino naquela idade já trabalhava. Presta atenção à história deles. E disse: frequentemente Billy chamava seu irmão de Umpe. Direi a você que farei. Eu deixo você lamber esse doce enquanto eu contar até 10. Se você for buscar um balde de água para mim. O Ed alegremente trazia água e Billy o recompensava segundo o doce para ele lamber. Billy começava contando 1, 2, 3. Tá vendo como que garoto, mesmo com a dificuldade, ele já sabia fazer seu irmão ajudar ele. Olha que barato que é. E as pessoas não colocam os filhos para trabalhar. Ed, lambendo tão rápido quanto podia, clamava: não tão rápido, você está contando muito rápido. Comece novamente. Billy começava novamente e Ed conseguia algumas lambidas extras. Então Billy enrolava o pedaço do doce novamente e colocava no bolso. Havia outras tarefas para serem feitas na segunda-feira, mas enquanto o seu doce durasse, Billy era um jovem descansado. Olha para você ver. Quando eu lavava roupa, usava uma longa pá de nogueiras para mexer as roupas que fervia na caldeira. Pescando as 4 estava prontas. Ela guardava a pá pendurada num prego de lado de fora da cabana. Aquela pá de nogueira servia para várias funções. Bom dia, Roberto. Colchões, Charles também a usava como vara de correção. Algumas vezes, se algum dos seus meninos tivesse sido mal, o estavam esperando por uma surra. A pá de nogueira misteriosamente desaparecia. Charles sempre dava um jeito na falta dela, usando um pedaço de couro de um velho cinto que ele usava para afiar. Navalha o dispunha também de uma vareta de sua espingarda. Todos os pequenos Brahmas tiveram uma educação em um
barracão de madeira, correndo em volta de seu pai, não firme, tão firme quanto podia, enquanto açoitava seus travesseiros até ficarem vermelhos. Charles dizia, sussurrando, os demônios sairão deles. E, em uma ocasião, Ed maquinou um plano travesseiro. Billy, ele diz, mamãe ou papai estão carpindo no jardim. Se você entrar e pegar açúcar, eu pagarei os biscoitos e nós encontraremos no celeiro. Isso pareceu bom o bastante para Billy. Ele aguardava açúcar mascada em uma caixa na cabana. Ela frequentemente o misturava com água, fazendo um melado para as panquecas de café da manhã. Billy entrou furtivamente na cabana, pegou um pão de ceia de açúcar e foi caminhando em direção ao celeiro. O jardim ficava ao meio, caminhando, descendo a colina entre a casa e o celeiro. Charles, que estava carpindo, endireitou-se, enxugando a fronte com o lenço xadrezado de vermelho e o banco. Ele percebeu que seus filhos mais velhos estavam caminhando com seu braço esticado como se estivesse escondendo algo. Charles disse, onde vocês vai, William? Eu vou ao celeiro. O que você tem em sua mão? Billy pensou, ele tentou se esvaziou. Qual mão? Charles disse. Vem aqui. Billy não quis mais saber de açúcar por um bom tempo depois daquilo. Algum tempo depois, em agosto de 1916, após uma debulhadora elétrica havia terminado de processar os grãos da colheita, ela encheu com novas palhas todos os seus colchões e travesseiros naquela noite. Pouco depois que os meninos foram colocados para dormir no sótão, Billy gritou, como que se Banshee, um espírito em forma de uma mulher, gemendo que pareceu ou enviado por membros de uma família, com sinal de que eles está prestes a morrer. Eu tenho que prestar atenção aqui. Folchores irlandes tivesse tocado em sua face. Ela, às pressas, chegou até a escala e disse, Billy, o que há de errado com você? Mamãe, há alguma coisa na cama comigo. Deve ser um gafanhoto que está preso entre as palhas novas. Agora, acomoda-se e muda. Mamãe, não posso dormir com essa criatura pulando ao meu redor. E ela pegou uma lamparina e subiu até o sótão para que a luz pudesse iluminar a cama de seu filho. Abrindo um dos lados do colchão, Billy procurou entre as palhas até que encontrou o desagradável gafanhoto. Então ele o deixou sair, colocando-o através de uma ranjadura que havia no forro, não muito bem rejuntado. Mais tarde ela riu disfarçadamente, contando a Charles sobre o incidente. No entanto, ela não lhe contou sobre sua preocupação conscientemente a Billy. O menino tinha estado irritado.
Tá vendo o apuro que a criança passa? E aqui as crianças têm de tudo. Não tem esses apuros nenhum. Ultimamente o alimento não estava lhe fazendo bem. Mais do que uma vez, no mês anterior, ela havia reclamado de mal-estar estomacal, arrotando azedo após o jantar. Estava ele nervoso porque logo começaria a frequentar a escola ou haveria alguma coisa o perturbando. Teria isso alguma coisa a ver com o fato de seu pai beber. Em dezembro, Billy e Ed entraram para a escola. Billy estava com 7 anos e meio, embora fosse 11 meses mais velho que seu irmão Ed. No entanto, eles poderiam passar por gêmeos. Ed era um pouquinho mais baixo. Billy não tinha roupa para ir à escola durante o verão. Ele tinha ainda descalço e sem camisa, usando um macacão todo remendado. A família não tinha condição de comprar roupas novas, então ela as improvisava. Ela pegou um casaco que Charles tinha usado no dia do casamento e cortou e costurou, fazendo uma calça dele. Charles veio para casa com umas meias brancas e um par de tênis usado que mal servia, e com isso completou o vestuário de Bill. Bill não tinha nada nem para vestir o nosso profeta. E as crianças têm tudo na vida. Qual ela terminou de vestir-o para sua mais nova aventura, ela disse: "Pronto, agora vamos dar uma olhada em você." Ela afastou-se para ver sua aparência. Billy deu uma olhada para trás para ver aquela calça feita em casa e para o seu tênis na segunda mão, com o seu pescoço, cabelo até o pescoço. Ele era tão magro que ela podia cortar suas costelas em seu peito nu. Ela sorriu, sabendo que tinha feito o melhor que podia com o que tinha, infelizmente. Seu filho mais velho teria que ir à escola sem camisa. Então, em uma fria manhã, em dezembro de 1916, Billy e Ed caminhavam com dificuldade descendo pela costa do rio até a escola Utica Peak, que era uma típica escola rural de uma única sala, localizada entre as colinas com vista para o rio, onde o senhor Temple seria professor dele por muitos anos. Ela lecionava para todas as 8 séries, com estudantes da idade que fariam de 6 a 15 anos. Na escola, Billy aprendeu mais do que os 3, Read, Rich e Rimex, leitura, escrita e aritmética. De repente, sua visão do mundo se expandiu. Enquanto estava em sala de aula, ele tinha tempo para comparar a si mesmo com as outras crianças. Ele ficou espantado com as diferenças. Esses meninos e meninas eram do tamanho como ele, porém a maioria deles vestiam roupas boas, sapatos apropriados e todos eles usavam camisas. Para o almoço, as outras crianças comiam sanduíches e levavam pãezinhos doces ou bolo para sobremesa. Billy comia feijão. E alguns dias ele não comia coisa alguma. Ele começou a
perceber que sua família era pobre. Tá vendo? Olha para você ver a infância do nosso profeta. Eu já tive uma infância parecida com essa aqui. Eu me identifico com isso. Desde o primeiro, Billy foi marcado como um intruso pelos meninos mais velhos. Eles o chamavam de biscoito de milho e gozavam dele por causa do seu modo engraçado de falar. Como um sotaque caipira, tipo do povo dos colinas de Kentucky, e eles riam dele pela sua aparência esfarrapada. Posso? Oi, eu estou fazendo live. Posso levar o carregador azul? Hã? Posso levar o carregador azul? Pode. Carregador? Poucas semanas após as aulas começarem, Billy e alguns outros meninos de sua idade, eu vou ter que encerrar aqui, tá, gente? Dedicaram passar sua tarde pescando no lago de gelo, na parte de trás da cabana dos Branas. E eles o chamaram de Lago de Gelo, porque o senhor Walter cortava blocos de gelo do lado a cada inverno, armazenava os blocos em serragem, então os usava durante o verão para manter com geladeiras esfriados em suas leiteiras. Billy estava entusiasmado porque esses meninos o incluíram em seus planos. Ele não soube, amava pescar, mas desejava fazer parte da turma. Depois de sua aula, Billy correu para casa ansiosamente para pegar sua vara de pesca feita em casa, que ficava no sotão. Seu tênis não lhe dava bem e tinha formado um calo dolorido no dedão do pé. Durante todo aquele dia na escola, ele tinha estado preocupado com o calor. Cada vez que movia o pé, o calor doía tanto que ele não conseguia prestar atenção na lição. Mas agora, em sua pressa e entusiasmo, ele facilmente ignorou a dor. Entrou rapidamente à cabana e tinha apenas colocado o pé no degrau da escada, feita de madeira nova, quando sentiu uma mão forte, segurando em seu ombro. Seu pai o fez dar meia volta. Billy, tem um importante trabalho para você fazer essa tarde. Quero que você carregue água até o alambique para mim. O coração e membros de Billy ficaram petrificados. Mas papai, eu ia pescar com os meus amiguinhos esta tarde. Eu vou ter que encerrar a live aqui, gente, porque já deu a hora, 1 hora de live. Deus abençoe vocês. Eu quero ir devagar para vocês compreender a história do nosso profeta. Está contando tudo. Quem acompanhar a live vai saber que o homem de Deus, que Deus enviou o profeta para essa era, ele teve uma vida muito difícil. Ele não teve vida boa. Mas é o homem que vai trazer a palavra para nós. Deus abençoe vocês aí do outro lado. Vai encerrar a live aí no TikTok. Aqui no Instagram eu já vou ser obrigado a encerrar a live. Um bom dia para vocês. Essa mensagem é sobre o sobrenatural. É a história do nosso profeta. Está contando ela, Deus da sua infância, da sua vida difícil. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live.